7h28, quarta-feira, dia da nossa quarta previdenciária, onde a gente fala de temas relacionados à previdência, para você, claro, entender aí sobre os seus direitos e principalmente buscar organizar sua vida previdenciária. Você já pensou nisso? Ou está deixando tudo para a última hora, para o dia D, em que você vai ter toda a documentação? Tem que estar atento, hein? E mais, saber se você não está perdendo direitos. Agora, por exemplo, tem uma nova lei, a Lei 15.176, aprovada em julho de 2025, e que ela traz o seguinte, é sobre o enquadramento da fibromialgia, tá certo? Como uma das enfermidades que também vai ter lá uma CID própria para garantir aposentadoria. Isso mesmo. A fibromialgia, durante décadas, foi uma doença de difícil diagnóstico, né? Mas hoje já há um padrão para que ele seja feito e, por isso mesmo, depois de muitos anos de afastamento de ambiente de trabalho, incapacidade para o trabalho, agora a Lei 15.176, você também pode se beneficiar desse projeto que virou lei. Para falar sobre isso, estamos recebendo a especialista, advogada previdenciária, Válbia Garrote. Válbia, muito obrigado pela sua presença. Você que na semana passada acompanhava discussões nacionais e agora traz uma lei muito recente e já em vigor, essa quanto à questão da fibromialgia. Quem é que pode, a partir de agora, provocar a Previdência em relação a isso? É administrativo? Tem que ter os laudos? Vamos aos detalhes. Bom dia. Bom dia. Bom dia, Marcos. Bom dia, Thaís. Bom dia, você que nos ouve. Então, Marcos, essa lei, né, a gente ultimamente está trazendo aí umas leis saindo do forno. Uhum. Todas novas. Essa é uma delas. Então, assim, o que é que acontece, né? A fibromialgia hoje, ela é vista como, para as pessoas que têm, ela é classificada como aquela pessoa que tem diagnosticado fibromialgia, ele é um PCD, ou seja, é uma pessoa com deficiência. Uhum. E isso abrange, assim, muita coisa, né? Muda muito para a vida daquela pessoa que tem esse diagnóstico. Não é um diagnóstico fácil, a gente sabe, né? Muitas vezes vai por exclusão, né? de tantos exames até chegar a isso, mas na prática existe aí, dentre vários outros benefícios que a gente sabe que a lei traz para aquele que é PCD, traz agora as regras de aposentadoria que termina sendo diferenciada, porque antes as pessoas ficavam, Thais, assim, com esse problema e para onde eu vou? Qual é a minha regra de aposentadoria? E o tempo demora muito, que nós temos aí um tempo mais extenso nas regras comuns. Tem um aspecto invisível, né, dessas doenças que torna ainda mais difícil. Principalmente porque a gente olha para as pessoas e elas dizem assim, eu tenho fibromialgia, só sabe quem tem fibromialgia, Deus me livre querer ter, quem vive, porque os relatos são muito sérios, né, de muitas dores, das pessoas ficarem numa cama mesmo, entra uma depressão junto, então é uma mistura de situações que é uma ebulição dentro do corpo da pessoa. Mas assim, especificamente falando sobre a aposentadoria, a regra, ela ajuda muito. Porque a regra do PCD, Marcos, as regras elas tendem a diminuir o tempo de contribuição. Elas tendem a diminuir a idade. E o que é melhor, a regra de aposentadoria para PCD, a gente já falou, acho que aqui uma vez, o cálculo é ainda aquele cálculo antigo, ou seja, ainda é aquela aposentadoria que antes da reforma era melhor. Então, quando se fala em saúde, a Previdência ainda consegue proporcionar um alcance social ainda maior. Ainda maior para essas pessoas. Agora, é importante você que nos ouve e que está no caminho para esse fechamento desse diagnóstico, ou aqueles que já sabem que tem, né, porque é por exclusão, na verdade, hoje na prática, não adianta você só ter o diagnóstico de fibromialgia e automaticamente é um PCD e automaticamente ganhará todos esses direitos. Uhum. Para você ter esse diagnóstico fechado para a garantia desses direitos, você vai passar por uma avaliação multidisciplinar, que é a biopsicossocial, ou seja, ela vai ter aquela avaliação médica que todo mundo já conhece, da perícia e tudo, mas ela também vai ter uma avaliação com assistente social que vai observar
essa fibromialgia leva a que tipo de barreira na vida prática dessa pessoa? Em que momentos provoca afastamento do ambiente do trabalho, né? Dificulta esse ambiente, porque na verdade ela não o incapaz, que é aquele antigo inválido que a gente chamava, é diferente do PCD. O PCD é uma pessoa que ela trabalha normalmente. É tanto que, se a pessoa se aposentar por PCD, ela não precisa se afastar do trabalho se ela tiver um outro. O inválido, quando ele se aposenta pela antiga invalidez, a incapacidade permanente, se ele voltar a trabalhar, ele perde essa aposentadoria. Ainda existe essa benesse para quem é o PCD. Então, são coisas diferentes. PCD não é inválido. Percebe? Ô, Valber, quais são os documentos mais importantes que uma pessoa com fibromialgia ou doenças correlatas que também estão incluídas nessa lei precisa juntar para levar para o INSS para dar entrada no benefício? Perfeito. Bom, o que ela precisa de pronto? Um laudo, né, de um médico aí, seja ele da área do SUS ou da área privada, demonstrando que o laudo atestando, o médico vai atestar que essa pessoa teve o diagnóstico de fibromialgia. Para isso, eles vão levar junto vários exames, por exemplo, vários tipos de ressonância foi feito, de exames de sangue foi feito, exames de imagem que foi feito. Então, esses exames, eles vão corroborar. O raciocínio vai ser sempre assim, Thaís. O que precisa para diagnosticar uma incapacidade permanente ou uma incapacidade temporária, que são os auxílios doença ou invalidez dos antigos, basicamente a gente precisa dos mesmos documentos, ou seja, laudos, exames, que demonstrem isso, atestado médico, mas a diferença é, esses outros, ele só precisa passar por uma perícia. Essa pessoa, enquanto PCD, para ter esse benefício hoje, vai precisar passar por duas avaliações, que é com o médico e com o assistente. Mas exames, laudos, atestados, tudo isso ela vai precisar. E com certeza, diante disso, tem receita médica demonstrando, porque existem vários remédios que essa pessoa toma, né, para as dores, para a insônia, para a depressão, porque é um conjunto, dependendo do nível, do grau que essa pessoa está hoje de fibromialgia, abrange muita coisa, pega o corpo todo, né, não fica só em dores, que não é só, mas vai muito além disso também, a depender do grau. E isso é importante e ela está munida disso. Pois é, fibromialgia é um tema que passou agora a ser recorrente quando o assunto envolve também essa possibilidade da aposentadoria, como a Valber falou, obviamente devidamente documentada e, claro, principalmente pelos médicos que farão essa avaliação por parte também do INSS, tá? Há uma tendência de que aumente também o número de pedidos, porque há uma demanda reprimida também desse diagnóstico. É importante aqui, Marcos, deixar claro para as pessoas, essa lei ela foi publicada, sancionada e publicada agora em julho, mas ela entra em vigor em janeiro de 2026. Então tem uma carência para isso. É o tempo, possivelmente, que quem está fazendo o diagnóstico possa buscar mais opinião de especialistas para que reúna o máximo de documentos possíveis. E eu diria até que é o tempo que talvez a própria instituição precise para poder ter essa equipe multidisciplinar, porque agora elas vão precisar ter a equipe multidisciplinar. A lei garante isso. Que fibromialgia só é aparente no auge da crise, tá? A pessoa vive picos da crise, por isso que é complicado, porque vai ter um período que você vai estar muito bem e de repente tem um gatilho ali que é cerebral, esse é um dos mistérios da doença, que você fica literalmente entrevado na cama, sentindo dor até ao pentear o cabelo. Isso é um relato que eu já ouvi e é muito sério. Então, por isso que a lei precisa desse período de ajuste, mas já é fato, já é direito. A gente pode voltar a falar sobre ela quando estiver próximo de entrar em vigor ou com alguma novidade também com a Valber Garrote nas nossas quartas-feiras, na Quarta Previdenciária. Obrigado por ter vindo, boa semana, até a próxima. Obrigada, é muito bom estar aqui com vocês sempre, toda quarta. É uma alegria, é uma festa. Valeu, Valber. Deus valeu. abençoe. Até semana que vem. Beijos. Tá importante, né? Então, se você aí convive com a fibromialgia, com doenças similares, tem direitos que precisam ser garantidos, então busque orientação adequada. Isso faz toda a diferença para você alcançar o seu benefício previdenciário. A Med Rádios está com você também para cuidar do seu coração. Na Med Rádios você faz a consulta de prevenção até as cirurgias cardiológicas, angiotomografia de